Há um tema que nas escrituras sagradas e nos escritos que Deus concedeu à sua serva Ellen G. White se apresenta como um dos mais solenes, profundos e importantes avisos dados à humanidade em todos os tempos. É o assunto da marca da besta, uma verdade que não foi revelada para causar medo, confusão ou incerteza, mas para despertar, instruir e preparar todos os que desejam permanecer fiéis ao Criador, mesmo diante das provações mais intensas da história. Ellen White deixa claro em suas obras, especialmente em O Grande Conflito, que essa profecia não é algo distante, abstrato ou reservado apenas para um futuro muito longínquo. Pelo contrário, ela se desdobra diante dos nossos olhos e compreender o que a Bíblia ensina a esse respeito é essencial para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Vamos primeiro ao fundamento bíblico, pois toda essa doutrina está firmada na Palavra de Deus, especialmente no livro de Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 13, 16 a 17, que a segunda besta, que se assemelha a um cordeiro, mas fala como dragão, faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mais adiante, em Apocalipse 14, 9 a 12, o terceiro anjo proclama com voz forte: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. E aqui está o da paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Daí surge a pergunta fundamental: o que significa, de fato, receber a marca da besta? O que representa esse sinal na mão ou na testa? Muitos pensam que será uma marca visível, um símbolo físico gravado no corpo, uma tecnologia ou código secreto, mas as Escrituras explicam, por meio de linguagem simbólica, que a testa representa a mente, o entendimento, a consciência, e a mão representa as obras, as ações, a prática da vida. Receber a marca, portanto, significa aceitar, com a mente e praticar com as obras, uma norma, uma lei ou uma instituição que vem de um poder opressor, e não de Deus. E qual é o ponto central dessa questão? A Bíblia nos mostra, em Daniel 7, 25, que esse poder que se levanta contra Deus procurará mudar os tempos e a lei. Qual parte da lei de Deus foi alvo de mudança? O quarto mandamento que diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus estabeleceu o sábado do 7º dia como sinal eterno entre ele e o seu povo, como está em Ezequiel 20, 12. Além disso, lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Foi exatamente esse mandamento que foi alterado pela autoridade humana, substituindo o sábado bíblico do 7º dia pelo domingo, o primeiro dia da semana, um dia que não tem nenhum fundamento, nenhum mandamento, nenhuma ordem na palavra de Deus. Essa substituição é, portanto, o ponto onde se definirá toda a questão. Obedecemos ao mandamento do Criador ou aceitamos a ordem dos homens? O teste final, segundo a Bíblia, será justamente esse: a obediência à lei de Deus contra a obediência a leis religiosas e civis que se opõem à sua vontade. Em Apocalipse 12, 17, está escrito que o dragão iria fazer guerra contra o remanescente da descendência de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E em Apocalipse 22, 14, a promessa é clara: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É sobre esse fundamento bíblico que Ellen G. White nos traz relatos, explicações e advertências inspiradas que completam e tornam ainda mais claro
o que Deus quer que saibamos. Ela escreve em O Grande Conflito, página 446. A marca da besta não é uma marca visível ou impressa no corpo. É uma disposição da mente e da alma, que se manifesta na conduta. Aqueles que, tendo tido oportunidade de conhecer a verdade, preferem a instituição humana à ordem divina, aceitam o sinal da autoridade da besta. Ela explica com clareza. A questão do sábado e do domingo será o grande teste final para o mundo inteiro. Quando chegar o momento em que a observância do domingo for imposta por leis civis e o mundo for instruído a considerar a guarda do sábado como uma coisa proibida, então quem obedecer à lei de Deus estará sob a proibição da sociedade e das autoridades, e quem desobedecer a Deus estará em conformidade com as ordens do Estado. Ela também relata, com base na visão que recebeu de Deus, como será o desenrolar desse conflito. Em O Grande Conflito, página 449, ela diz: No início, o movimento em favor da observância do domingo parecerá inofensivo. Apelos serão feitos à piedade, ao amor, à ordem, ao bem-estar social. Argumentos serão apresentados mostrando que a santificação do domingo promove a moralidade e a religião, e que a sua desobediência traz confusão e mal ao país. Muitos líderes religiosos, não compreendendo a verdade, se unirão a essas vozes, e o povo, enganado, seguirá atrás deles. Mas ela adverte que a situação mudará. À medida que avançarmos para o fim, a oposição se tornará mais acentuada. Chegará o tempo em que as leis dos homens se colocarão diretamente contra a lei de Deus. Decretos serão publicados, ordenando que todos observem o primeiro dia da semana, sob pena de multa, prisão ou perda de liberdade. Então, será que se verá quem serve a Deus e quem não o serve? Ellen White deixa registrado também que o engano será tão poderoso que, se fosse possível, até os escolhidos seriam levados ao erro. Ela escreve: Os poderes do mal operarão com sinais e maravilhas enganadoras. Falsos milagres serão realizados e as pessoas serão levadas a crer que Deus está agindo em favor de instituições que Ele próprio condenou na sua palavra. Muitos que hoje professam crer na Bíblia não conhecem a verdade e, quando vier o teste, se afastarão, pois amam mais o mundo, o conforto e a aprovação humana do que a aprovação de Deus. Mas ela confirma também a justiça divina. Ninguém receberá a marca da besta sem antes ter ouvido a verdade. Deus envia a sua mensagem por meio dos anjos que voam pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno para que todos sejam advertidos. A luz brilha e cada um é chamado a escolher, servir ao Criador ou obedecer ao poder opressor. Ela também nos fala sobre o selo de Deus, que é o oposto da marca da besta. Em O Grande Conflito, página 451, ela diz: O selo do Deus vivo é colocado sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. O sábado é o grande sinal de distinção entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quando o teste final vier, aquele que permanecer fiel ao mandamento divino receberá o selo da proteção de Deus, e nada poderá lhe fazer mal. Anjos de Deus, fortes e poderosos, serão enviados para cercar os fiéis, como nos dias de Eliseu, e nenhum poder terreno ou espiritual poderá tocar naqueles que estão sob a guarda do Altíssimo. Ela relata ainda, em suas visões, a segurança dos fiéis. Vi que o povo de Deus não estará desamparado nos dias de provação. Embora leis humanas se levantem contra eles, embora sejam perseguidos, difamados ou rejeitados, a sua confiança estará firmada na palavra imutável de Deus. Eles sabem que aquele que criou os céus e a terra é o mesmo que entregou a sua lei no Sinai, e que ele é capaz de cumprir a sua promessa de guardar os que nele confiam. A marca da besta é a consequência da escolha de seguir o homem em lugar de Deus. O selo de Deus é o prêmio da escolha de obedecer ao Criador em todos os tempos. Essa é a mensagem que a Bíblia e os escritos de Ellen White nos entregam.
O teste final será sobre a obediência à lei de Deus, especialmente no que diz respeito ao sábado, o sinal eterno entre Deus e o seu povo. A marca da besta não é um mistério oculto, mas a aceitação consciente de uma norma humana que se coloca acima da ordem divina. E o chamado que Deus nos faz, conforme também registrado por ela, é: sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis na coisa imunda, e eu vos receberei. O conhecimento dessas verdades não existe para nos fazer temer, mas para nos preparar. A mensagem do Evangelho Eterno é o aviso final: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Que cada um de nós possa, com entendimento, amor e fidelidade, escolher estar do lado da verdade, guardando os mandamentos de Deus e mantendo viva a fé em Jesus Cristo, que vem em breve para buscar os seus fiéis.